Você já sentiu que sua mente fica presa num ciclo de pensamentos negativos por horas, dias e, quem sabe, semanas? O modo de padrão de pensamentos negativos e de ruminação mental, infelizmente hoje, comete e acontece com muito mais pessoas do que nós imaginamos. Milhões de pessoas em todo o mundo mantêm esse modo padrão de pensamento. Esse modo padrão de pensamento traz grandes prejuízos para a nossa saúde mental, impactando diretamente no estresse, na ansiedade e na depressão. Por isso, no vídeo de hoje, nós vamos trazer algumas das descobertas mais recentes da neurociência, do porquê isso acontece e como medidas básicas, práticas que você pode adotar no dia a dia, 5 a 10 minutos por dia, para você lidar melhor com esses pensamentos negativos, quebrar esse ciclo de ruminação mental e diminuir o impacto da ansiedade e do estresse em sua vida. Até mesmo melhorar ou evitar sentimentos e quadros de depressão. Então, esse vídeo nós vamos abordar sobre descobertas recentes da neurociência, sobre como práticas simples podem ajudar você a diminuir, combater a ansiedade e o estresse e trazer um melhor controle emocional no seu dia a dia. Vamos, no vídeo de hoje também, trazer uma leitura sobre práticas de atenção plena, como elas podem contribuir nesse processo de controle emocional e saúde mental. Tema hoje muito importante e impactante para a vida de todos nós. Se gostou do tema, já deixa a sua curtida, inscreva-se aqui em nosso canal, que logo após a vinheta nós vamos falar sobre como quebrar ciclos de pensamentos negativos que geram ansiedade, depressão e estresse. Até daqui a pouquinho. Todos nós estamos sujeitos no dia a dia a vivenciar o que nós chamamos de situações de desconforto psicológico. Pode ser por causa de uma briga, pode ser por causa de uma expectativa não correspondida, ou até mesmo de um desconforto físico, emocional e até mesmo financeiro. Mas o que difere de pessoas que vivenciam isso com maior sofrimento emocional e que tem um grande impacto na saúde mental, de outras pessoas que, apesar de ficarem incomodadas e apesar de ficarem chateadas, conseguem retornar para um padrão de pensamento, um padrão emocional mais ajustado. O que é que difere isso? Os estudos recentes da neurociência têm apontado que nós passamos quase 50% do nosso tempo num modo de pensamento automático, pensamento ruminativo. O que seria isso? Na grande maioria do tempo, nós não estamos plenamente conscientes do que nós estamos pensando, sentindo ou vivenciando. E geralmente esses pensamentos automáticos, eles estão relacionados a pensamentos negativos e ruminações. Ruminações de aflições, de angústias e de desconforto psicológico. E esses pensamentos negativos, estudos têm apontado da neurociência, eles ativam mais a nossa área do córtex pré-frontal medial e o funcionamento, melhor dizendo, da amígdala, que é uma estrutura que parece uma amêndoa que fica no nosso sistema límbico, que está relacionado principalmente ao nosso processamento emocional, diante de situações de estresse, de ansiedade e de medo. Quanto mais ativa a nossa amígdala estiver, mais o nosso corpo, do ponto de vista físico, psicológico e neurocognitivo, se prepara para lidar com situações de luta e fuga, situações de estresse, situações de desconforto emocional. Diante de um perigo, é extremamente natural e saudável que a amígdala esteja ativa. O problema de hoje é que nós passamos boa parte do tempo, muitas pessoas pelo menos, com uma reatividade da amígdala aumentada, deixando o tempo todo nosso corpo, do ponto de vista, como diz, físico, psicológico e neurocognitivo, preparado para situações de ansiedade, de luta e fuga e de desconforto psicológico. Isso, ao invés de ser adaptativo, é desadaptativo, aumentando em muito quadros de ansiedade, de depressão e de transtornos emocionais.
O que podemos fazer? O que é que as neurociências hoje têm apontado? E são medidas que nós podemos fazer. Eu vou pelo menos falar de uma medida básica, bem prática, que você pode fazer aí na sua casa ou no trabalho a qualquer momento do dia. Essas medidas que podem diminuir o que nós chamamos da reatividade da amígdala, mudando assim os nossos padrões de pensamentos negativos. Hoje, as neurociências têm apontado que práticas de atenção plena, também conhecida como mindfulness, são práticas que têm um excelente resultado, considerando como elas são fáceis e práticas de serem feitas. Qualquer pessoa pode fazer essas práticas em qualquer local, tirando 5, 10 minutos por dia. E como essas práticas, elas afetam diretamente a conexão entre o córtex pré-frontal e o funcionamento da amígdala, ajudando a regular o controle emocional, diminuindo aí o impacto das emoções dos pensamentos negativos e sim, ajudando a gente a ter um controle emocional mais saudável no dia a dia. Não quer dizer que você não vai ter situações de desconfortos, que você não vai ficar triste, que você não vai ter uma ansiedade em alguns momentos. Mas essas práticas, elas ajudam a quebrar um ciclo que muitas vezes duram horas, dias e semanas em algumas pessoas. E os estudos apontam da neurociência que pessoas que vivem nesses modos, né, que chamamos modo de rede padrão neural, tempo todo relacionados a pensamentos negativos, essas pessoas adoecem mais do que pessoas que conseguem quebrar esse modo ou esse ciclo. Um ponto importante que a neurociência apresenta é: quanto mais eu dou, né, uma prática, quanto mais eu reforço um tipo de pensamento, quanto mais eu reforço uma prática do ponto de vista neural, mais fortalecido fica as conexões dos neurônios e mais aquilo vai repetir. Então, uma pergunta que eu faço antes de a gente falar dessa prática que ajuda você a combater a ansiedade é: quais são os pensamentos que você tem tido mais recorrentemente? São pensamentos positivos, pensamentos de alegria, pensamento de entusiasmo, pensamentos de saúde mental, né? Focado aí numa boa autoestima, na capacidade de realização? Ou são pensamentos mais negativos, de desconforto psicológico, de angústias, de que as coisas não estão dando certo, de sofrimento psicológico? Se você mantém mais esse segundo padrão de pensamentos, a tendência é o seu cérebro reforçar ainda mais, você tenha mais padrões assim. O que fazer? O que é que as neurociências têm apontado hoje, que é uma das medidas, não é a única, mas uma das medidas bem prática e muito eficaz. Segundo o jornal JAMA, né, o periódico de psiquiatria da Harvard, uma das maiores, né, instituições, faculdades, universidades do mundo, a prática do mindfulness, de atenção plena, ela ajuda a reduzir a reatividade da amígdala. Com isso, ela ajuda a quebrar ciclos de pensamentos negativos, fortalecendo o funcionamento do córtex, né, do córtex cerebral, e o aumento da massa cinzenta do hipocampo, que está relacionada à memória e à aprendizado. Com isso, os indivíduos que têm essas práticas regulares, eles tendem a ter menos pensamentos negativos, menos ruminações mentais, com isso, ter um controle emocional melhor e acabam sofrendo menos de ansiedade e até mesmo da depressão. Por isso que nós vamos trazer aqui uma leitura do livro 108 Histórias para Entender a Atenção Plena, para a gente compreender um pouquinho melhor o que é a prática da atenção plena e como ela afeta diretamente o nosso cérebro. Para começar a leitura, nós vamos na página... Vou pegar aqui a página certinho. 43, página 43, que é o tópico 13 do livro, que ele diz o seguinte: próxima parada, Rua 110. Imagine que você está na plataforma do metrô. O trem chega, para com sua freada estridente, você entra sem olhar, não sabe para onde ele vai ou se ele levará ao seu destino. Simplesmente você embarca, sem estar consciente. Com que frequência você entra no vagão dos pensamentos e das suas histórias e é levado a lugares onde nem pretendia e nem desejava ir? Os pensamentos possuem essas qualidades irresistíveis e às vezes também premente, como a força propulsora de um trem. Infelizmente,
Alguns padrões de pensamentos, em especial aqueles associados à ansiedade e à depressão, podem levá-lo a esses lugares indesejados, nos quais o desconforto e a insatisfação prevalecem. E, na verdade, até ficam mais fortes. Podemos passar grande parte do dia, até da vida, embarcados em trens de pensamentos que não nos levam aonde nós gostaríamos de ir. Será que você tem vivenciado isso? Embarcando muito mais em trens de pensamentos negativos, de desconfortos psicológicos, ou que levam você a caminhos, a pontos que você não gostaria de estar? Quando pratica atenção plena, você abandona o hábito de embarcar em trens indesejados. Ou, pelo menos, logo se dá conta de que embarcou e salta na estação mais próxima. Durante a prática da meditação, você poderá ver os pensamentos embarcados na estação. Da posição estratégica da meditação, que é tanto uma postura quanto uma intenção ao praticá-la. Você pode observar o trem se aproximar sem precisar embarcar. Assim como os vagões, os pensamentos vêm e vão regularmente. Se você perdeu um agora, não se preocupe, haverá outro em seguida. E talvez, às vezes, você opte por sair da estação subterrânea do metrô e simplesmente caminhar até seu destino sob a luz do sol. Aqui, a autora, Arne Korzar, ela faz uma comparação de como nós comumente entramos em trens de pensamentos sem se dar conta. Imagine você entrar num trem sem saber para onde ele vai, qual é o destino, o quanto isso vai ser desfavorável ou, no mínimo, trazer algum tipo de inconveniência para você. Só que nós não percebemos que diariamente isso acontece conosco, através dos nossos pensamentos, dos nossos modos de pensamentos negativos. Aqui a autora também traz, para a gente fechar o vídeo, uma comparação que eu gostei bastante. Ela compara que a nossa mente é como um edifício de 3 andares. Capítulo 2, página 25 do livro. Nós vamos deixar a descrição, o link para você adquirir esse livro, 108 histórias de atenção plena. E a autora começa. Para explicar a mente de maneira simplificada e direta aos meus pacientes, eu desenvolvi uma analogia, como um prédio de 3 andares. Uso esse modelo para mostrar como a atenção plena pode ser útil para alterar o centro de gravidade, como sair do 3º andar, onde passamos a maior parte do tempo, e ir para o térreo. O térreo é o andar que se encontra firmemente assentado no chão do ser. É o que está acontecendo agora. Esse é o andar das sensações, dos órgãos sensoriais e do cérebro, que recebem informações do mundo, inclusive de dentro do corpo. Já o 1º andar é a percepção. É a informação que a mente destila das sensações. Nesse nível, o cérebro identifica o que foi sentido e inicia um processo de categorização. Trata-se de algo altamente adaptativo, que certamente não é exclusivo do cérebro humano. Até as amebas são capazes de realizar processos rudimentares de categorização. Esta é uma maneira conveniente e eficiente e adaptativa de lidar com o que, de outro modo, seria uma quantidade avassaladora de informações. Imagine se a gente estivesse consciente de tudo que a gente sente e percebe ao mesmo tempo, o tempo todo. A gente entraria num colapso mental, Quando descrevo esse andar em sala de aula, costumo apontar que quando os alunos entram na sala pela primeira vez, reconhecem instantaneamente, por exemplo, que as cadeiras são de fato cadeiras. E, portanto, sente-se nelas. Eles veem não borrões de cores e formas, que é o que acontece no andar térreo, que é o andar da percepção, mas sim objetos que em sua mente enquadram-se na categoria de cadeiras. Menos de microsegundos depois dessa categorização,
eficiente e adaptativa, o tom afetivo e o valor da percepção são registrados como agradáveis, desagradáveis ou neutro. Esse é o segundo andar, o andar da avaliação. Esse nível diz do que é útil se aproximar, ou que pode ser perigoso e deve ser evitado. Além disso, também é altamente adaptativo. Por fim, chegamos ao terceiro andar, a área pensante e falante da mente. Esse andar tem dois departamentos, que poderíamos chamar aqui da parte intencional e a parte não intencional, ou automática. O departamento intencional é a glória que coroa a capacidade humana. Inclui a habilidade de resolver problemas, de sintetizar, de planejar e de criar. Já o departamento automático do terceiro andar tende a ser repetitivo, tacanho e marcado pela ansiedade. Segundo essa metáfora, para nós seria mais estável e seguro viver mais perto possível do térreo, o nível mais próximo da realidade e da experiência vivida. A atenção plena é o elevador ou a escada que nos permite retornar do terceiro andar, as histórias, ao térreo da experiência. Isso, porém, não quer dizer que devamos demolir os outros andares. Todos têm sua função. Consideramos este método básico que nos permite usar a atenção plena para passarmos de um andar ao outro. Comece analisando uma reação desagradável a um acontecimento da sua vida. No térreo está o evento. Você escorregou e caiu, por exemplo. Em seguida, o cérebro categorizará o que aconteceu. É a percepção, é a categorização. No primeiro andar está a dor, como uma experiência pura. O cérebro está bem equipado para reconhecer a dor, e é útil que ele o faça. Existem informações fundamentais nesta experiência, e o AI, que você manifesta no segundo andar, transmite esta mensagem. É possível ir do térreo ao segundo andar num milésimo de segundo, mas o terceiro andar é onde a mente passa a maior parte do tempo. Além de medidas práticas como limpar a roupa, ver se você se machucou e etc., não há mais muito o que fazer. Entretanto, a mente está apenas começando. Podem surgir pensamentos como: ai, que droga! Ou não acredito que fiz isso. Como sou idiota. Antes de você se dar conta, pode haver, em resposta ao acontecimento original, a queda, toda uma narrativa dramática que pode paralisar você e deixar você sem chão. É o chamado pensamento catastrófico. Pergunte a si mesmo: vale a pena essas coisas? É necessário pensar assim? Se a resposta for negativa, talvez seja a hora de começar a descer as escadas do terceiro andar para o andar térreo. Para isso, questione: como o meu corpo realmente está se sentindo nesse momento? Com isso, eu quero dizer: como o seu corpo se sente além da ideia do corpo. Estabelecer essa distinção, notar a diferença entre as sensações físicas e os pensamentos sobre o corpo, talvez exija um pouco de prática. Grande parte da prática envolve lidar com a mente para afastá-la dos pensamentos e levá-las à experiência do aqui e do agora, sob a forma de sensações físicas no corpo. E é assim que começamos a colher frutos da atenção plena. Há quase 100 anos, o psicólogo William James afirmou: a vida intelectual do homem consiste quase que inteiramente na substituição de uma ordem conceitual pela uma ordem perceptiva, na qual sua experiência originalmente existe. A atenção plena oferece a possibilidade de vivermos mais próximo dessa ordem perspectivas. Aqui nós podemos concluir que a autora tem vários trechos bem interessantes desse livro, defende, né, e as pesquisas da neurociência têm apresentado indicadores nesse sentido, que nós pararmos, né, e focarmos no momento atual,
numa atenção intencional, diariamente de fazer isso. Sempre que você perceber que você está mais ansioso, mais agitado, pare e foque no presente, foque no que está ao lado, foque na escolha, né, um foco, né, um estímulo de foco para você trazer sua mente do pensamento para o momento presente. É muito utilizado, então, na Mindfulness, o foco, né, e a prestar atenção na própria respiração, mas aí você pode prestar atenção nos sons, prestar atenção na sua sensação física, fazer isso diariamente de 5, 10, 15 minutos por dia, vai ajudar você a diminuir a reatividade da amígdala. Com isso, diminuir pensamentos automáticos, modos de padrões de pensamentos negativos e ruminações. Prática simples, que você, inclusive, no trabalho, pode, à medida que estiver trabalhando, tirar 5 minutos para prestar atenção, por exemplo, em todos os sons, os barulhos que estão acontecendo e ficar focando nisso. Ou prestar atenção na sua respiração, ou em algum estímulo real, externo, que seja de preferência um estímulo objetivo para você sair desse ciclo de pensamentos negativos. Hoje, essa foi a dica que eu quis trazer para você, como os nossos modos de pensamentos negativos alimentam e reforçam a nossa ansiedade, nosso estresse, nossas angústias e até mesmo nossas depressões. E como nós podemos fazer medidas simples, simples mesmo, como mindfulness, como atenção prática, atenção plena, atenção focada no aqui e agora, pode, se a gente fizer isso diariamente, de 5, 10, 15 minutos por dia, combater a ansiedade e o estresse que nós podemos estar vivenciando. Aqui no YouTube você vai encontrar várias dicas de como fazer atenção plena guiada. Recomendo você procurar um desses vídeos e já adotar a partir de hoje, a partir de agora, se você quer cuidar melhor da sua saúde mental, essa prática que as neurociências, que as pesquisas atuais têm mostrado que, apesar de ser uma prática simples, ela tem trazido benefícios à nossa saúde mental. Espero que você tenha gostado do nosso programa de hoje. Amanhã temos mais dicas e orientações sobre a psicologia, sobre o comportamento humano. Essa semana nós vamos trazer dicas sobre saúde mental e práticas da psicologia. Até amanhã.